Gente, o tema de hoje é tem um relacionamento com Deus, né? Então, assim, sim, de fato, é o centro da nossa jornada, é o centro da nossa vida. E se não fosse esse relacionamento, a gente não estaria aqui, a Domi não existiria, enfim, quem existiria, né? De fato, a gente acredita. Então, assim, tem um relacionamento com Deus. E aí a gente vai falar realmente como é esse relacionamento para nós. Então, por isso que, se você conhece alguma mulher que queira estar aqui, que precisa estar aqui escutando isso que a gente vai escutar, você vê que a gente tem vários passos, mas hoje, de fato, é um passo especial. Qual é a base de tudo? Né? Qual que é a base da nossa vida? Eu quero que vocês comecem falando qual que é a base da sua vida. E não vale responder Deus, não, vai, tá? Mas o que é a Seja base? sincera. Não, e assim, isso a gente, né, sabe, o tema de hoje é esse. Assim, o que move a sua vida? Né? Quando você pensa na sua vida, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Vai colocando aí, gente. Qual a primeira palavra que vem na sua mente quando você pensa, nossa, o que move a minha vida? Que é uma boa base para tudo isso. A Dani falou, Amor. o amor, né? Então, o amor deve ser assim, que move a nossa vida, as nossas atitudes, independente, né? A gente não fala aqui de uma religião, a gente não fala de, né, é Deus. E Deus é o próprio amor. Esse é um centro para nós, né? O amor. O amor, aí a gente, eu gosto muito da passagem, nós falamos muito sobre isso, eu e a Gabi, dentro do Coach Integral System, né? O Coach Integral System é uma metodologia que busca embasamento bíblico, isso me faz assim, admirar mais ainda a metodologia de Paulo Vieira. E um versículo que a gente gosta muito de falar nesse tema é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, o que rege a nossa vida, gente, é o amor. É o amor. O amor, primeiro, o amor por a Deus, né? Que é o que move, que é o que dá força. E aí, aqui, a gente ressalta sempre: amar ao teu próximo como a ti mesmo. E por que que é tão importante para nós, por exemplo, um tema como identidade, cuidado com o corpo, né? E outros temas que a gente vem seguindo. Por que que a gente fala tanto de você, mulher? Por que que a gente quer tanto cuidar de você? Não tem como amar o teu próximo se você não ama a você mesma. Olha só como é claro isso, gente. Gente, quando, Gabi, eu não sei se foi impactante para você, mas quando eu tive esse entendimento, foi impactante para mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim. A ti. Então, como que eu amo o próximo? Como que eu falo que eu amo o próximo se eu não amo a mim mesma? Primeiro. Como que eu dou um amor para outra pessoa se eu não dou amor para mim mesma? Né? E não é egoísmo. É realmente é uma questão de suprir o seu amor. Amar você mesma. Encher o seu tanquezinho de amor. Porque se você não encher o seu tanquezinho de amor, gente, uma hora ele vai esvaziar e você vai encher o saco de amar os outros. Você vai encher o saco de amar as pessoas. E aí você vai começar a ficar mal-humorada, estressada. E aí o seu relacionamento em casa não vai ser bom. O seu relacionamento no seu trabalho não vai ser bom. O seu relacionamento com seus amigos não vai ser bom. Sabe por quê? Porque o seu tanque tá vazio. E aí você encheu o saco de amar as pessoas. Porque que saco, eu também quero ser amada. Eu só amo, 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 só dou, e não recebo nada em troca. E aí é a hora que começa a cobrança. A gente começa a cobrar do outro o amor. O amor que a gente mesmo não tá dando pra gente. E a gente quer que o outro dê pra gente, porque a gente tá dando pro outro. E a gente quer que seja uma via de mão dupla. Gente, naturalmente é. Não tô falando que não é. É.
Mas quando a gente ama a nós mesmos, quando nós mesmos podemos encher o nosso tanque de amor, e principalmente a gente enche o nosso tanque de amor com relacionamento com Deus. Porque se Ele é o próprio amor, como que eu vou encher o meu tanque de amor se não for com Ele? E é um relacionamento diário, porque o nosso tanque de amor precisa ser abastecido Todos os diariamente. dias. É nítido para mim quando eu não abasteço o meu tanque de amor. Um dia, um dia faz falta para mim. O tanque se esvazia, né, Ele Mari? se esvazia. Eu sou a mãe que eu quero ser. Eu começo a não ser a profissional que eu quero ser. Os meus relacionamentos começam a se fragilizar. Claro que isso com o tempo, né? Mas começa a se fragilizar. Porque a minha força vem desse amor. O meu abastecimento vem desse amor. O meu amor próprio vem desse amor. Muitas vezes nós temos uma experiência superficial com Deus, e muitas vezes quando nós falamos de Deus, assim como eu me coloco na situação há um tempo atrás, quando as pessoas falavam de Deus, eu falava que Deus lindo, que Deus maravilhoso, e eu ia nos cultos e eu escutava Deus, eu escutava a palavra e achava tudo muito lindo, e isso impactava a minha vida e as coisas eram maravilhosas, né? Não posso reclamar, mas eu não tinha um relacionamento com Deus, e quando eu não, a partir do momento que eu escutava sobre Deus, sabia quem era Deus, e realmente, assim, de fato, eu queria viver as coisas que as pessoas falavam, que eu escutava na Bíblia, que eu escutava dos pastores, que eu escutava em pregações, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Então, o meu relacionamento, a minha questão de fé, de Deus, era muito superficial. Mas acaba que a gente, por ter um relacionamento superficial com Deus, nós não conseguimos acreditar que o milagre que aconteceu na vida do outro pode acontecer na nossa vida também. E a partir do momento que é o que a Mari falou, a gente começa a ter um relacionamento com Deus e encher o tanque de amor todos os dias. E dar esse amor. Porque é muito importante que a gente entenda isso. A partir do momento que eu aprendo a me amar, eu aprendo a amar o outro. E eu aprendo a amar o outro na dor do outro. Então, o outro muitas vezes precisa de amor. E quantas vezes eu respondo um xingamento no trânsito com mais xingamento, né? E se eu tô cheia de amor e se eu me amo, por que que eu vou xingar? Por que que eu vou agredir o outro? O outro precisa de amor e não de agressão. De agressão ele já está cheio, por isso que ele está agredindo, porque quem fere está ferido. Mas para que a gente faça isso, gente, a gente precisa estar vazio de nós e cheio de Deus, porque quando nós estamos cheios de nós não conseguimos. Mas assim, vulnerabilidade humana, e tá tudo bem. O que a gente precisa saber é voltar no nosso estado original, e a gente só faz isso quando a gente senta na presença de Deus e tem esse relacionamento com Deus, tá? Então, é isso que eu acredito que muda todas as coisas, é o relacionamento com Deus. Não é só conhecer a Deus, mas ter o relacionamento. Quem é você diante de Deus? Ora, você coloca diante de Deus e pergunta para Deus quem é você. Pergunta para Deus o que Ele quer de você. Quando Ele te criou, o que Ele estava pensando. Qual o propósito que Ele tem para você. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Que é até assim, eu já fiz um vídeo sobre isso, e é um vídeo que poucas pessoas, assim, acho que não se deu tanta importância, de repente, na época, nem eu dei tanta importância, porque saiu muito natural. Eu estava no carro, pensando em algumas coisas que alguém tinha me falado, e eu fiz o vídeo. Tipo, fiz o vídeo, postei. E aquele vídeo tem repercutido tanto, porque eu tenho falado tanto dele, onde eu falo sobre as adversidades. E nesse vídeo eu conto que porque assim, gente, a diversidade ela vai aparecer sempre. E aí eu tava meio num momento assim, por quê? Porque as pessoas pensam, a Mariana, ela não tem problema. Ela fala isso porque a família dela é perfeita. A Mariana fala isso porque ela não tem problema. A Mariana fala isso porque ela tem inteligência emocional. Para você, Mari, tudo é fácil. E não, a diversidade também aparece para mim. E muito, e muito. Nessa quarentena, eu vi a minha fragilidade, eu vi como eu sou frágil. Ai, Gabi, fixa o tema, por favor. Será que eu consigo? Eu Consegue. acho que é só você. Dá uma É? olhada, senão eu fixo. E aí, quando eu fiz Tá. esse vídeo sobre a diversidade, falando isso, que a diversidade vai aparecer para todo mundo. A forma como você lida com essa diversidade é o que vai fazer diferença na sua vida. E isso só faz diferença na minha vida porque eu comecei o autoconhecimento pela minha conversão. Eu comecei o meu autoconhecimento pelo meu conhecer a Deus.
porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia por que eu estava nesse mundo, eu estava vivendo um dia com o outro, sem entender nada. E ainda pior, tinha colocado um filho no mundo para viver essa confusão junto comigo. Eu falava, Deus, para que eu existo? Né? Para que eu existo? Gente, quando eu me divorciei, quando o meu casamento não deu certo, para mim foi a maior dor do mundo. Eu não entendia por que eu estava viva. Porque a minha função, a minha vida rodeava no fato de eu querer ter uma família. Porque eu cresci numa família estruturada. Então, eu queria aquilo para mim. Então, quando o meu casamento começou a não dar certo, gente, eu resisti muito. Muito, muito. Só eu e Deus sabemos o que eu passei dentro do meu casamento para chegar ao ponto de me divorciar. Porque para mim, casamento sempre foi eterno. Aliança feita com Deus. Então, assim, quanto tempo que eu demorei para me perdoar por esse divórcio? Muito, muito. Então, o meu autoconhecimento começou pela minha conversão, porque eu não me perdoava. Eu não me perdoava porque eu não entendia quem eu era. Porque se eu era uma mulher cristã, e aí vem isso, quando eu comecei a fazer minha lista do eu sou, as minhas primeiras características sempre foram: eu sou uma mulher cristã, eu sou filha amada de Deus, eu sou mulher escolhida por Deus, eu sou mulher segundo o coração de Deus. Então, assim, eu falava assim, gente, e agora? E agora? Agora eu sou uma mulher divorciada, com um filho, o que eu vou fazer? E aí eu mergulhei nesse conhecer Deus. Porque senão eu não sabia o que ia ser da minha vida. Não sabia o que ia ser da minha vida. E aí eu mergulhei para conhecer Deus, e na verdade o meu conhecimento de Deus começou um pouco antes do meu divórcio, até foi muito, muito impulsionado por isso. E, e, eu, e eu falei, gente, eu preciso conhecer esse Deus, porque se esse Deus é perdão, né? Se esse Deus é, sabe? E aí eu fui. E eu comecei o meu autoconhecimento pelo conhecimento de Deus, sabe? Pelo conhecimento desse amor que liberta, desse amor que lança fora todo o medo, né? Todo medo. Todo medo, sabe? Então, assim, numa época de crise como essa, Mari, como que você está tranquila? Eu confio em Deus. Eu confio no que Deus está fazendo na minha vida. Eu confio no propósito de Deus para todo esse caos. Eu confio, eu acredito. Eu oro, eu leio a Bíblia. Não sou melhor, não sou, não sou. Mas eu procuro ter esse relacionamento com Deus, para aquietar a minha alma, para eu poder estar aqui todos os dias falando com vocês, para eu poder fazer conteúdos, para eu poder falar com mulheres. Senão, gente, a gente não dá conta. Hoje de manhã eu acordei e estava, né, no meu relacionamento com Deus. E é isso que você está falando, é muito sério, porque na verdade, assim, falava muito sobre isso que eu venho falando desde o começo da quarentena, né? Que Deus, ele vai agir, né? A ação vem de Deus, é Deus quem age. A gente não consegue, se não existir esse relacionamento, a gente não consegue todos os dias levantar aqui e vir falar com vocês, tá? Então, assim, o que nos sustenta, o que tem nos sustentado é Deus. Quem colocou aqui foi Deus. Esse relacionamento com Deus é o que sustenta, né? Então, assim, a única forma que a gente encontrou mesmo de estar aqui com vocês todos os dias, né? E é o que a Mari tem falado, é o que a gente gosta de falar, assim, é um momento mesmo onde a gente está se doando, onde a gente está se abrindo. Para quê? Para que vocês conheçam um pouquinho daquilo que a gente vem vivendo, todos esses anos que a gente vem estudando, todos esses anos que a gente vem idealizando esse projeto. Então, gente, é o amor de Deus que nos sustenta todos os dias. E se não tiver ele, realmente, assim, não acontece, tá? Então, as coisas, elas acontecem mesmo por conta deste relacionamento, por conta deste Deus. Talvez uma coisa que a Mari falou e que a gente precisa reforçar mesmo hoje sobre essa questão do amor próprio, né? Do se amar, porque Deus é amor e não é por nós, é por Ele. E fala muito sobre a questão da ação, gente, né? Porque nós precisamos agir. Não adianta a gente ficar esperando só de Deus, porque o relacionamento ele nunca acontece quando um só deseja, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que o relacionamento ele precisa acontecer quando os dois estão dispostos, né? E Deus está lá, Deus está disposto, né? Deus está disposto o tempo todo. Eu pensando hoje com Deus e conversando, e aí me veio uma questão assim.
Deus não está distraído no WhatsApp. Gente, Deus não está distraído no WhatsApp, na televisão, nem lendo É, jornal. na Deus está verdade, lá exclusivamente. uma coisa que eu escuto muito e que é realmente de fato, a gente fala assim, eu não tenho tempo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu tô tão cansada, chegando no final do dia, eu tô tão cansada que eu acabo, eu oro rapidinho e deito. Gente, deixa de responder seus WhatsApp. Quem é o importante na sua vida? Quem é o mais importante na sua vida? E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes a gente fala e eu tô falando comigo mesma, tá? Muitas vezes eu tô falando comigo mesma. Porque ontem à noite mesmo, na hora que eu terminei a live, eu comecei a responder os meus WhatsApps e tal, na hora que eu deitei, eu fiz uma oração breve, uma oração rápida, e eu não li a minha Bíblia. Falei, amanhã cedo eu leio. Sabe, tudo bem, entendeu? Só que assim, cara, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é responder Deus, é ouvir Deus, né? Então, assim, as pessoas podem às vezes esperar. Porque se eu não escuto Deus, se eu não tô cheia dele, que é a gente começou a falar, como que eu vou ter um relacionamento com outras pessoas no WhatsApp? E assim, voltando a falar um pouquinho da minha história, de quando, né, eu realmente fiquei perdida de quem eu era, né? Perdida, falei, quem eu sou e o que está acontecendo, que eu, né? Eu comecei a procurar essa identidade, eu comecei a procurar esse Deus começou a preencher a minha vida de uma forma e muito linda, muito maravilhosa, e eu, de fato, comecei a minha conversão, o meu autoconhecimento pela minha conversão, pelo meu relacionamento com Deus. E aí, um dos livros que mais tocou a minha vida, e quem me segue no Instagram vê que volte e meio eu posto, porque ele é meu livro de cabeceira, é esse aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Sabe o que a gente fala, né, de colocar em prática? Então, assim, é isso. É ler um livro, ele é maravilhoso. Mas por que ele é meu livro de cabeceira? Porque se eu não colocar ele em prática, ele só vai ser um conhecimento para mim. Esses dias atrás eu indiquei ele para uma cliente que chegou até mim falando que precisava melhorar realmente o relacionamento com Deus. E aí eu comecei a ler, né? Porque daí eu comecei o processo com essa cliente nova. E aí eu falei do relacionamento com Deus, e aí trouxe consciência para ela, e ela percebeu que ela tinha que voltar ao relacionamento com Deus, porque ela também era uma mulher cristã. E aí eu comecei a ler, falei, eu vou reler esse livro, de cabo a rabo, né? Começou ao fim. E ele começa falando uma coisa que eu amo. Entretanto, pois, é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Então, o que ele quer dizer aqui? É quando Maria e Marta recebem Jesus na casa dela, e Maria e Marta começam a se preocupar com os serviços da casa, com a casa, o que oferecer para Jesus, em arrumar a casa. E Maria se prostra aos pés de Jesus, e a Marta fica inconformada com aquela mulher ali parada, enquanto ela estava trabalhando, fazendo as coisas. E a Maria estava lá, aos pés de Jesus. E aí ela foi falar para Jesus. E aí Jesus falou para ela: entretanto, pois, é necessário. Maria escolheu a boa parte, e essa será tirada. Relação com Deus. Maria escolheu ter um relacionamento com Deus, com Jesus, naquele momento. Ela decidiu escutar os ensinamentos de Jesus. É difícil parar para fazer esse momento, mas é necessário. E não importa, gente, quanto tempo você vai fazer isso. Tem gente que faz esses momentos de orações breves. Deus, ele não tá se preocupando com quanto tempo você vai se dedicar a ele. Mas ele quer que você tenha esse relacionamento com ele. Ele te criou dessa forma. Eu coloquei aqui a pergunta, né, para as mulheres pensar: quem você tem sido, Maria ou Marta? Jesus nunca disse que Marta estava errada, né? Mas quem você tem sido? Para e pensa só isso, quem você tem sido. Por que é importante vocês entenderem sobre o perfil de vocês? Porque, para mim, quando a Mari falou que nessa quarentena o influente estava sofrendo, né? Porque o influente quer sair, quer beijar, quer abraçar. E eu sou assim, sabe, gente? Eu chego nos lugares. Hoje eu tenho vergonha, porque daí eu já chego abraçando, beijando. Eu sou essa pessoa. E na primeira semana eu sofri muito. E depois eu me adaptei, porque eu sou influente, é o meu perfil dominante, mas eu também tenho uma estabilidade, né? E às vezes eu preciso me puxar para essa estabilidade. A estabilidade, ela vai, ela planeja. Ela planeja, ela é mais centrada, ela é mais tranquila, ela é mais estável, né? A Mari é mais estável.
E eu trouxe essa estabilidade para mim, né, durante a quarentena, porque senão eu ia surtar de fato, porque na primeira semana eu fiquei muito fora de mim, aquilo não era eu. E quando eu sentei aos pés do Senhor, assim, eu me conheço, e aí a importância de se autoconhecer, de ter essa identidade, porque quando eu sentei nos pés do Senhor, eu entendi que eu precisava acalmar o meu coração e trazer mais a minha estabilidade. E deixar um pouco a minha influência de lado nesse momento, né? Então, quando a gente se conhece, fica muito mais fácil, porque é muito mais fácil que eu me doe para vocês ou para quem precisar de mim nesse período onde eu estou em casa. Mas tenho recebido muitas mensagens, tenho conversado com muitas pessoas, mas é muito mais fácil que eu me doe, porque se eu não estiver bem comigo e alguém vier me procurar, o que vai acontecer? Eu não vou saber ajudá-la, muito pelo contrário, vou saber falar dos meus problemas. Eu entendo que ele tem uma obra para a minha vida. Ele me quer influente quando eu estiver numa palestra, ele me quer influente quando eu estiver dando uma aula, ele me quer influente quando eu estiver num relacionamento pessoal com uma pessoa, mas ele me quer estável quando eu estiver dentro de casa. E ele quer que eu aquiete meu coração. E ele quer que eu esteja de vez em quando dentro de casa, senão ele não teria me dado a estabilidade. Então Deus me deu exatamente aquilo que eu precisava. E uma coisa que eu gosto muito de trazer é que nós fugimos muito da dor, né? Mas a dor é o que transforma. O ser humano está toda hora tentando fugir da dor. E na Bíblia nós podemos encontrar muitos exemplos de pessoas que sofreram, que tiveram dor, que pereceram no mundo. E a própria palavra de Deus fala que no mundo nós vamos ter aflições. Ele fala que a própria palavra de Deus traz em várias palavras, não é em um versículo só, mas em vários versículos ele traz. Em 1 Pedro a gente tem algumas passagens onde fala das atribulações, onde nós, né, fica muito claro que nós vamos passar por tribulações, por aflições, e inclusive por coisas internas. E aí, por que a gente foge disso? Passou, né? E por que Jesus suportou, Mari, toda a dor? Ele suportou porque ele sabia quem ele era. E ele esperou, gente, 33 anos para viver o que ele de fato era. Davi também, gente. Davi é lindo ver a identidade que Davi tinha. Porque Davi, quando ele foi ungido como rei, quando Samuel foi escolher Davi, quando ele foi lá para escolher o próximo rei, Davi era um menino, era um pastor de ovelhas. E ele já sabia que ele ia ser rei, e ele não deixou de viver como um pastor de ovelha. Mas ele sabia quem ele era. E não importa, ele mesmo não estava lá no dia que foi escolhido. Tanto que Samuel perguntou, você tem mais um filho? Porque não é nenhum desses. E Davi estava lá estava lá com as ovelhas dele. Não, eu tenho mais um, é o pastor de ovelha. E era Davi que tinha sido escolhido como rei. E ele continuou sendo aquela pessoa, sabendo quem ele era, e suportou, e passou, e viveu. Então, Davi conhecia a identidade dele. Nesse livro, Mulher Segundo o Coração de Deus, cita muito Davi. Porque Davi, mesmo com os erros dele, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Daí eu penso, se ele, que foi Davi, que tem uma história bíblica, ele também errou. Quem sou eu para me condenar? E quantas vezes a gente, né, Gabi, a gente está se julgando, a gente está se maltratando. E aí eu pergunto para você, quantas vezes você não se sentiu digna de alguma coisa perante Deus por causa dos seus erros? Quem não tem erro, gente? Quem não tem pecado, que tire a primeira pedra. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para achar que eu não posso ser uma mulher segundo o coração de Deus? E aí você entende a sua identidade quando você fala assim, Mari, mas eu não sei, quando eu coloco lá que eu sou tal coisa e eu ajo daquela forma, é difícil, entendeu? Parece que eu estou mentindo. Gente, você acha quantas vezes que eu não coloquei na minha lista, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, eu não falei, nossa, parece que eu estou mentindo. Porque eu sei dos meus erros, eu sei dos meus pecados, eu sou a primeira a saber. Porque eu leio a Bíblia, eu tenho um relacionamento com Deus e eu sei os meus erros. Eu vou abrir aqui para vocês, assim, é uma coisa que eu falo pouco, mas que eu gostaria de falar mais, porque isso tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus, né? Sobre a questão de as pessoas perguntam, né? A Maria é divorciada, tem o filho dela, e as pessoas me perguntam, Gabi, você não quer ter filhos? Né? Eu sou casada há 8 anos. E nós não podemos ter filhos, né? E eu falei isso esses dias em um vídeo e gostaria de contar de novo para vocês que
nós não podemos ter filhos, e isso me fez muitas vezes me sentir amaldiçoada, né? Então, assim, é muito duro falar sobre isso, porque muitas vezes eu falei, por que Deus, né? Por que eu não sou boa o suficiente para ser mãe? Porque o meu sonho sempre foi ser mãe. Eu tenho 34 anos, meu marido vai fazer 42 e nós ainda não temos filhos. Então, assim, por muito tempo isso foi um motivo de dor, e eu sei que é uma dor de muitas pessoas, e eu, como eu falei, muitas vezes nós fugimos da dor, porque nós temos medo da dor, mas a dor transforma. E o que eu tenho para falar hoje para vocês é muito simples, né? Quando eu me sentia amaldiçoada, ou quando eu chorava e murmurava pelo fato de eu ainda não ser mãe, né? Eu só me via mais distante disso, eu só trazia mais dor, eu só trazia mais sofrimento. Quando eu comecei a colocar nos pés do Senhor e comecei a realmente entender que os propósitos de Deus para minha vida são muito diferentes dos meus, e eu comecei a parar de murmurar, parar de reclamar por conta disso, e comecei a olhar para aquilo que Deus estava trazendo para minha vida através dessa infertilidade. Eu comecei a passar por transformações que só a infertilidade poderia ter feito na minha vida. Então, se hoje você passa por um relacionamento difícil com o marido, se você passa por um relacionamento difícil com o seu irmão, se você passa por um relacionamento difícil com os seus pais, se você passa por um relacionamento difícil com os seus filhos, se você tem uma dor financeira, se você tem uma dor por não ter filhos, se você tem uma dor por não ser casada, se você tem uma dor por ser separada, jogue-se aos pés do Senhor e entenda que através dessa dor Ele vai transformar a sua vida, e que muitas vezes a única forma que Deus encontrou de trazer transformação para a sua vida foi através dessa dor. Então não fuja dessa dor. Traga essa dor para dentro do seu coração e viva ela, tá? Viva ela de forma intensa. E é isso que nós buscamos fazer dentro dos nossos projetos, dentro daquilo que a gente faz. A gente procura entender a dor da nossa cliente, entender a dor que um relacionamento causou, ou a dor que uma falta de um relacionamento causou, né? Para que a gente possa trabalhar com aquilo. Para que a gente possa trazer, não só Deus, mas como a gente fala, corpo, alma e espírito, mas para que a gente possa trazer as três coisas para que você consiga se entender melhor. O amor de Deus. Antes, eu não precisasse passar por essa dor. E talvez como agora eu entendi, através dessa dor, muitas coisas, eu não vou precisar passar por outras dores. Deus quer que a gente esteja lá com Ele, tá? E nós colocamos no GPS, Deus coloca um GPS dentro de nós para que a gente vá direto pro alvo. O problema é que a gente é teimoso, daí vem uma plaquinha falando assim, por aqui é mais rápido. Aí você fala, então eu vou por aqui, tá? Aí você entra por aquela plaquinha. Aí o GPS faz o quê? Recalculando rota. E aí uma rota que demoraria 5 horas, demora 7. Aí você fala, meu Deus, tá. Aí você volta pro caminho, bonitinha e tal. De repente vem uma outra plaquinha. Aqui você vai chegar no seu alvo e vai ganhar R$ 1.000.000. Aí você vai pela plaquinha, você fala, uau, né? Foi Deus que colocou. E às vezes a gente acha ainda que foi Deus que colocou, tá? Então por isso que a gente tem que estar toda hora conversando com Deus. E a gente vai, vai para outro caminho. E aí recalculando rota. De errar. Muitas vezes a gente vai errar sim, né? Mas é isso, gente. Se a gente tem esse relacionamento com Deus, e se está com Ele, Ele vai recalcular a nossa rota. Então a gente fala aqui na Dual Me que Deus, Ele age com o sobrenatural. E o natural, Ele espera que a gente faça. E quantas vezes a gente está lá suplicando, Deus, eu quero um marido, Deus, eu quero não sei o quê, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E Deus está falando assim, tá bom, eu te dou, mas faz isso. Vai lá, olha só, e gente, o que a gente... E a gente não faz. E aí eu imagino que Deus está lá falando assim, mas eu já te dei, você só precisa andar até lá. Já está lá. E a gente não está indo até lá. Me vem muito claro na cabeça quando eu falei essa questão do GPS, gente. Quando o povo foi tirado do Egito para ir para a Terra Prometida, né? Eles ficaram 40 anos no deserto, né? 40 anos no deserto. E assim, não era um trajeto para 40 anos. Daquele povo todo que saiu do Egito, quantas pessoas entraram na Terra Prometida? Moisés mesmo não entrou na Terra Prometida. Eu ia falar. Moisés passou por tudo. Moisés foi, né, ele que liderou esse povo. Moisés que liderou, ele teve a coragem, ele teve a audácia, ele enfrentou. Ele fez de tudo para tirar esse povo do Egito. E quando ele tirou esse povo do Egito, uma vez que ele murmurou,
Ele não entrou na Terra Prometida por isso. Mas não quer dizer que ele deixou de viver todas as coisas que Deus preparou para ele. Então, assim, gente, muitas vezes nós demoramos 40 anos em um deserto. Não é porque Deus quer que a gente fique 40 anos naquele deserto. Deus queria que a gente ficasse 40 dias. Mas a gente é teimoso. Então, a fé, ela precisa vir junto com a ação. Eu preciso aprender a agir. Esse relacionamento com Deus, ele precisa ter ação. Sem ação, a gente fica só pedindo, só esperando. E o relacionamento com Deus não é unilateral. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Como é que está o seu relacionamento com a sua mãe? Busca esse amor no amor de Deus. Né? Busca esse amor que você tem que ter pelas outras pessoas, porque muitas vezes eu falo assim, mas Mari, escuto muito isso, né? E eu me identifico muito com isso muitas vezes. Né? Hoje eu tenho mudado muita coisa, eu tenho essa trilha neural, eu já tenho trabalhado com esse time. Mas quando eu escuto assim, mas a fulana fez isso pra mim, como que eu vou amar ele? Gente, a gente dá aquilo que a gente tem. Se o seu coração tá cheio de amor, dá amor. Quem é você para julgar se ele merece amor ou não merece? Às vezes a única coisa que essa pessoa precisa é do seu amor. Que a gente entenda que muitas vezes a gente espera que o amor venha do outro, que eu me sinta amada para eu amar, né? E não é assim, tá? E na verdade, assim, é assim quando a gente espera que o outro ame, e aí a gente pensa no outro, eu preciso primeiro ser amada para depois amar, mas você já está sendo amada por Deus. Então não espere que o seu marido te ame primeiro e que ele mude para que você o ame, para que você mude. Certo? Então, assim, a mudança ela começa por nós a partir do nosso relacionamento com Deus. Então, eu com Deus para eu com o outro. Marcos 12, 30, 31. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, tá? Tô reforçando, Gabi, só para que as pessoas fiquem com isso marcado. Que é o tema. Então, eu tem um não relacionamento preciso. com Deus para você ter um relacionamento com você mesmo, para você conseguir se relacionar com o outro. Que é a solução que a gente está trazendo hoje para você. Como você vai se relacionar bem com o outro que você está com dificuldade. Então, gente, eu não preciso esperar que ninguém me ame, tá? Porque tem muita gente no mundo esperando que o marido mereça o amor, que o filho mereça o amor, que a mãe mereça. Eu não sei como que é a sua mãe, mas se a sua mãe te judiou a vida inteira, e se você tem uma mágoa da sua mãe, não é deixando de ligar para ela e querendo que realmente o mundo se exploda e que ela fique lá no cantinho dela. Graças a Deus está em isolamento, porque minha mãe fica lá, eu fico cá. Não é dessa forma que você vai reconstruir o amor com ela. Não espere que ela te ligue e te ame. Comece a amar ela primeiro. E não me venha falar, gente, que você já fez isso e que não, você não conhece a minha mãe. Gente, ama hoje, ama amanhã, ama depois de amanhã, mesmo que você pratique o que vocês estão escutando hoje do relacionamento com Deus, pratique hoje com outras pessoas, tá? Pratique hoje esse amor com Deus. Liga para tua mãe, liga para o teu marido, ou conversa com o teu marido hoje, tem um ato de amor, faça um almoço delicioso para esse teu marido, né? Faça um ato de amor com o teu filho, né? Comece por você.